Quem somos? O que buscamos? A DINY-ONE apresenta o núcleo técnico operacional do maior centro de diagnóstico em genômica da América Latina. Somos especializados em exames genéticos de alta complexidade e medicina personalizada. Oferecemos o melhor da medicina diagnóstica para nossos pacientes e contamos com uma equipe de especialistas em genômica, biologia molecular e bioinformática. Temos à nossa disposição o que há de mais inovador para aumentar a efetividade do tratamento e qualidade de vida dos pacientes. Contamos com equipamentos de amplificação e sequenciamento de última geração e metodologia de análise avançada. O nosso compromisso é trazer um diagnóstico de precisão com excelência. Trabalhamos juntos para entregar sempre o melhor resultado, porque aqui cada paciente é único. Você é a nossa razão de existir. Olá, todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai precisar dar andamento, não vai dar para esperar tanto tempo, todos que vão chegando devagarzinho, porque o assunto é extenso. É um prazer tê-los conosco. Eu sou Tereza Loureiro, médica geneticista, consultora em oncogenética pela DINY-ONE, e hoje nós vamos falar sobre câncer coloretal, aspectos morfológicos e genéticos, na companhia da querida doutora Luciana Meirelles. Então, vocês têm já nos acompanhado, muitos de vocês, nessa programação diária, promovida aí uma parceria entre a DASEDUC e a DINY-ONE. DINY-ONE, que é o Laboratório de Excelência Genômica da DASA. Então, a gente está aí agindo em várias frentes, em várias áreas de atuação, dentre elas a oncogenética. Então, vamos aí começar. Por que falar sobre câncer coloretal? Qual é a relevância do câncer coloretal no Brasil e no mundo? Então, estes são os dados, a estimativa de diagnóstico de câncer coloretal para o Brasil entre 2020 e 2022 do INCA. Então, vejam que os cânceres nesses sítios estão aí em segundo lugar, tanto para homens quanto para mulheres. E se a gente vai para mundo, essa colocação pode cair para terceiro. Então, o que poderia levar, o que poderia estar influenciando essa relação na posição aí da prevalência no mundo? Estes cânceres, eles têm, se detectados precocemente, eles têm um tratamento adequado, um tratamento efetivo, com cura em até 95% dos casos. Mas no Brasil, em 2017, se registraram quase 19 mil mortes. Então, por que um câncer que tem uma perspectiva de cura de até 95% teve um número tão alto de mortos relacionados a ele no Brasil? Porque a gente perde esse momento, né, da detecção precoce. Quais são os fatores de risco relacionados, conhecidos ao câncer coloretal? O primeiro deles é o envelhecimento. O envelhecimento é fator de risco para muitos dos cânceres. E no caso do câncer coloretal, 90% dos casos ocorre após os 50 anos. Além disso, a gordura corporal, o abuso, a ingesta de carne processada, o abuso das carnes vermelhas, então mais de 500 gramas por semana já é considerado abuso, assim como das bebidas alcoólicas e do cigarro, do tabagismo. E quais seriam os fatores protetores? O que é possível fazer para diminuir esse risco basal que cada um tem? Cada um carrega esse risco que soma as variantes e muitos genes. Seria um consumo prioritário de vegetais e de fibras alimentares. Então, para falar mais para vocês sobre os aspectos anatomopatológicos, eu convido a doutora Luciana. Obrigada, Tereza. Vou compartilhar aqui, tá bom? Deixa eu só. Eu acho que eu tenho que... Estão vendo o meu slide?
Tá ótimo. doutora. Tá ótimo? Gente, então, só complementando, né? Antes de tudo, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. E complementando um pouco o que a Tereza falou em relação ao câncer coloretal, de fatores de risco, hoje não vai ser um tema abordado aqui na nossa discussão, mas é algo que a gente precisa lembrar que é um importante fator de risco, que são as doenças inflamatórias intestinais, tá? Tanto a retocolite ulcerativa quanto a doença de Crohn. Então, são duas situações de doenças inflamatórias crônicas recidivantes e que tem, sim, colocam esses pacientes num grupo de maior risco em relação ao desenvolvimento de adenocarcinoma coloretal. Tá bom? Isso, assim, existe uma via de carcinogênese com várias alterações gênicas já relacionadas, displasias de diferentes padrões morfológicos bem relatadas nesse tipo de paciente, mas só isso rende um outro tema à parte que a gente pode deixar para uma outra vez, tá? Em relação à carcinogênese do câncer coloretal e de suas lesões precursoras, a grande maioria dos cânceres coloretais, eles vêm da sequência adenoma-adenocarcinoma convencional, isso corresponde a mais ou menos 70% a 80% dos casos, tá? Hoje a gente tem a via serrilhada já muito bem descrita com as suas lesões precursoras, que corresponde a mais ou menos 20% a 30% dos casos de câncer coloretal. E lembrando também que a gente pode ter o adenocarcinoma de novo, tá? Que vem de uma mucosa cólica não adenomatosa. Geralmente eles têm mutações muito precoces do P53 e tem uma evolução, assim, são lesões muito pequenas e já infiltram na sua profundidade, tá? Nós temos três vias principalmente descritas de carcinogênese no cólon do reto. Uma de instabilidade genômica, instabilidade cromossômica, que é a via 5, que a gente chama. Nessa via acontece uma anormalidade numérica de cromossomos, tá? Pode haver ganhos focais, perdas. Isso corresponde a mais ou menos a grande maioria dos cânceres coloretais. A gente tem a via da instabilidade de microsatélites, tá? Que normalmente essas regiões de microsatélites são regiões repetitivas dentro do DNA, mas quando acontecem mutações ou mesmo hipermetilação, que aí é um processo epigenético, tá? Com silenciamento da região promotora desses genes, a gente pode ter evolução carcinogênica, porque às vezes esses genes são supressores ou oncogenes que sofrem então alteração por hipermetilação nessas áreas. Tá? Os tumores hipermetilados, que a gente usa o termo SIMP-HI, eles são principalmente aqueles que estão que fazem parte, né, que tem a sua carcinogênese na via serrilhada. Então, a estabilidade de microsatélites e a instabilidade de cromossomos são as duas vias principais. Essa é a sequência adenocarcinoma convencional, tá? Lembrando que de uma mucosa normal até o surgimento de adenoma, eu preciso ter pelo menos os 2 alelos do APC já com alteração. Lembrando que essa sequência tem a sua variante esporádica, né? E tem a sua variante hereditária, que é a polipose adenomatosa familiar, que o indivíduo ele já herda um dos alelos mutados do APC. Nessa via, gente, que é aquele clássico que a gente dá aula, tem uma via já muito bem estudada e definida, a gente observa a mutação do APC como um dos eventos iniciais, e aí vai acontecendo uma somatória de outras mutações que implicam em aumento de proliferação celular, em redução de apoptose, então uma proliferação até o surgimento do carcinoma. Geralmente, as lesões precursoras nessa via são os adenomas convencionais, tá? A via WNT é a principal cascata sinalizadora de renovação do epitélio intestinal e participam dessa via de regulação o gene APC, que eu citei anteriormente, que está mutado nessa sequência, e o gene da beta-catenina. Tá? Outras alterações genéticas que acontecem nessa sequência envolvem o gene Carrais,
Tá? A mutação do Carrais, por exemplo, a gente observa em 10% dos adenomas com menos de 1 centímetro, mas em adenomas convencionais com mais de 1 centímetro, ela já está presente em pelo menos metade dessas lesões. Então, ela é um evento que não acontece nas fases mais precoces, mas já em adenomas com mais de 1 centímetro. Mutação dos genes SMAD2 e SMAD4 e também do P53, já numa etapa mais tardia dessa via. Lembrando, gente, que a mutação do APC impede a fosforilação da beta-catenina pela quinase e leva ao acúmulo dessa proteína que fica no núcleo. E isso promove um estímulo descontrolado de proliferação celular. Tá? Daí com o surgimento das lesões adenomatosas. A segunda via que eu citei para vocês, que é a da instabilidade de microsatélites. Então, os microsatélites são essas regiões, né, repetitivas, só que mutações nessas áreas, ou mesmo uma hipermetilação, que é um fenômeno epigenético nessas áreas, pode levar a alterações na regulação do crescimento celular. E, geralmente, isso envolve receptores de TGF-beta e da proteína pró-apoptótica BAX. Então, essa é a via serrilhada. Tá? Temos como lesões precursoras adenomas, que a gente não usa mais esse termo, agora o OMS propõe lesões césseis serrilhadas, porque nem todas essas lesões são polipóides, tá? Muitas vezes elas são lesões planas. Então, a grande maioria dos tumores nessa via ainda são tumores esporádicos, cuja alteração principal é a hipermetilação, é um fenômeno epigenético, tá? Da região promotora do gene MLH1, é o que mais acontece, tá? Como fenômeno epigenético. Então, aqui exatamente o que eu falei. Nessa via de instabilidade, podem ter duas situações. Ou uma inativação por mutação, tá? Ou uma inativação por metilação. Esse fenômeno de metilação é que ocorre com maior frequência. Por exemplo, indivíduos com síndrome de Lynch, eles já têm uma mutação germinativa desses genes de reparo de DNA. O câncer coloretal MSI, ou seja, instável e esporádico, o que é mais comum é ter a hipermetilação do gene da região promotora do MLH1. Tá? E aí a gente vai discutir mais para frente que tanto a imunohistoquímica quanto alguns testes adicionais vão conseguir nos esclarecer se é hipermetilação ou se é uma mutação herdada. Então, aqui a via serrilhada correspondendo a 20 a 40% dos casos de câncer coloretal, o que é uma característica dos tumores nessa via, é serem hipermetilados, tá? Nessa via serrilhada, e mutações do gene BRAF ocorrem nessa via também. Tá? É uma via mais acelerada, ou seja, a carcinogênese ela é mais rápida do que a via do adenocarcinoma convencional, inclusive alguns cânceres de intervalo surgem a partir dessa via de carcinogênese. E aqui eu acho que o Felipe está assistindo a gente, eu coloquei esse slide aqui lembrando dele. Felipe, essa é para você, uma pergunta que você me fez, e assim, nem todos os cânceres de via serrilhada são BRAF mutados, alguns são Carrais mutado, tá? Então a gente tem uma via serrilhada que envolve mutação de Carrais também, tá? Então vamos falar aqui, essas lesões geralmente elas são adenomas serrilhados tradicionais, que podem vir de uma mucosa normal ou de um pólipo hiperplásico daquele subtipo rico em células caliciformes, tá? Então a gente tem também mutação do P53 e alteração da via WNT aqui nesse braço Carrais mutado. No grande maior braço BRAF mutado da via serrilhada, a gente tem lesões que são instáveis, que tem a metilação do MLH1 como a principal alteração,
tá? Geralmente são lesões que ou vêm de uma mucosa normal ou advêm de um pólipo hiperplásico microvesicular. Mas a gente também tem lesões BRAF mutadas, tá? E que são proficientes. Tá? São tumores proficientes. A gente pode ter vindo de um adenoma serrilhado tradicional, que pode estar associado com BRAF, que pode ser proficiente, tá bom? Mas, de fato, o que é um carimbo, que é uma identidade dessa via, é ser SIMP-RAI e BRAF mutado, tá? Então, esses pólipos serrilhados, gente, eles não são lesões inócuas, tá? A gente precisa reconhecê-las, deixá-las bem descritas, porque é uma via de carcinogênese já mais estudada e acelerada, tá? E antes que, acho que algum colega vai me perguntar, Lu, você já está fazendo a distinção desses dois tipos de pólipos hiperplásicos nos seus laudos? Sim. Tá? Já tem alguns anos que eu faço isso. Eu menciono quando é a variante microvesicular, que é uma das lesões precursoras das lesões céssicas serrilhadas BRAF mutado. E o pólipo hiperplásico rico em células caliciformes também, que pode ser o precursor, então, do adenoma serrilhado tradicional, Carras mutado na via serrilhada. Então, aqui um exemplo de uma lesão céssio-serrilhada com displasia. A gente agora não diz mais se é alto ou baixo grau. Ela tem displasia, ela deve ser ressecada com margem, tá? E aqui um adenoma serrilhado tradicional. Então, são lesões precursoras da via serrilhada, e lembrando que a gente tem a variante serrilhada dos adenocarcinomas, que advém também dessas lesões precursoras. Aqui são os subtipos histológicos, a grande maioria corresponde ao adenocarcinoma SOE, sem outra especificação ou não especial. Tá? Lembrando que a gente tem tumores com características de grau 3, pouco diferenciados, os mucinosos e os de células em anel de Sinnett. E aqui, gente, no cólon, chamando atenção, eu ainda uso o termo medular. Tá? Carcinoma medular, que é aquele que tem aumento de linfócitos intraepiteliais e pode ter características, né, com a instabilidade. Tá? O adenocarcinoma serrilhado, que eu acabei de mencionar, o micropapilar, e aí a gente entra nos casos mais especiais. Hoje a gente vai focar principalmente no adenocarcinoma, tá? É uma característica dos adenocarcinomas coloretais essa necrose suja na sua luz, tá? Com debris celulares, mas nem todos apresentam isso. A gente deve graduar sua diferenciação baseada na quantificação de estruturas glandulares que esse tumor forma. Então, bem diferenciado, olha, quase tudo, 95% da área tumoral forma glândulas. O moderadamente diferenciado, essa porcentagem já cai, esse aspecto mais cribriforme. O pouco diferenciado, a gente vai ter áreas mais sólidas. Vocês estão me ouvindo bem? Muito bom. O adenocarcinoma mucinoso. Tá? Adenocarcinoma mucinoso, eu vou então ter agrupamentos celulares no meio de abundante mucina extracelular, um subtipo grau 3, como eu falei. A gente não usa o termo, a gente não gradua a diferenciação, ele por definição já é pouco diferenciado, tá? Então não confundam com apêndice, ok? Adenocarcinoma mucinoso do cólon é adenocarcinoma e a gente não gradua porque ele já é um grau 3. Anel em Sinnett, né? Composto em mais de 50% da sua extensão com esse componente. E o carcinoma medular, né, que também pode ter frequentes linfócitos intraepiteliais. Aqui a gente mantém essa nomenclatura. É claro que a gente tem alguns subtipos que mesclam esses dois componentes e a gente deve mencionar quando existem esses componentes, mesmo que numa menor extensão, seja isso numa peça cirúrgica, seja isso numa ressecção, por exemplo, de um pólipo maligno, tá? Olha, são características que sugerem, morfológicas, que podem sugerir instabilidade de microsatélites. Essa resposta linfocítica intratumoral, o infiltrado Crohn simile peritumoral, esse componente medular, um aspecto mucinoso de células em anel de Sinnett, a localização em cólon direito,
tá? E essa heterogeneidade tumoral que eu mencionei, componentes mistos, pode falar a favor de instabilidade. E os instáveis, eles podem não apresentar essa necrose suja que eu mencionei anteriormente. Então, é um subtipo molecular, a gente vai mostrar mais para frente a classificação, que é o grupo CMS1, dos tumores instáveis, né, com maior prevalência em cólon direito, em pacientes mais jovens, quando eles têm síndrome de Lynch, ou seja, quando essa instabilidade é devido a uma mutação germinativa de genes de reparo, ou nos casos esporádicos em mulheres mais velhas, quando o mecanismo mais comum é a hipermetilação MLH1, tá bom? E aqui o infiltrado peritumoral Crohn simile, tá? Que também pode falar a favor. Bom, quais são os fatores prognósticos bem conhecidos já no câncer coloretal? Estadiamento anatomopatológico indubitável, ou seja, eu vou mencionar aqui, a gente não vai discutir uma a uma, mas o que obrigatoriamente o Colégio Americano de Patologistas pede para a gente mencionar no laudo, a gente precisa fornecer todas as informações prognósticas, e a gente vai falar dos biomarcadores, para que os oncologistas consigam tratar esse paciente, oferecer a melhor terapêutica, tá? Baseado nas informações morfológicas que nós vamos oferecer. Então, depósitos tumorais descontínuos em tecido adiposo periretal geralmente são um marcador prognóstico ruim à resposta à quimioterapia, tá? Subtipos e graduação histológica, principalmente os menos diferenciados, com uma ressalva dos MSI, dos instáveis, tá? Desde que não sejam BRAF mutado, isso a gente vai comentar. O status das margens, tá? As margens radiais, principalmente carcinomas de reto baixo, a margem de ressecção radial do mesorreto é um fator prognóstico importante. Presença de invasão vascular linfática, de ramos venosos e o status de instabilidade de microsatélites, ou seja, ser instável, tá? É um fator de bom prognóstico, tá? Inclusive, câncer coloretal em estadio 2, ser instável pode fazer com que o oncologista, de repente, opte por não fazer quimioterapia nesse paciente, tá? Mas, como eu falei, se o tumor é instável, mas é BRAF mutado, aí isso já muda um pouco. Esses tumores costumam ter um pior prognóstico depois da recidiva, tá? E também, gente, eu vou comentar mais para frente, a instabilidade, ela é um fator limitante, indica uma limitação na resposta terapêutica ao 5-fluoruracil, tá? Então, são tumores que geralmente não respondem bem. E aí os oncologistas têm que optar por um esquema de FOLFOX, associar isso a esses pacientes que têm instabilidade. Então, aqui os fatores de mau prognóstico, invasão angiolinfática, né? Invasão de perineural, depósitos descontínuos, a margem radial comprometida. Uma coisa que a gente deve lembrar é o score de resposta tumoral ou de involução tumoral pós-neoadjuvância. Isso também é um fator prognóstico importante e a gente deve graduar, a gente usa a graduação que o CAP recomenda, tá? Então, os fatores que impactam na decisão terapêutica, os níveis séricos de CEA, que é um marcador sérico importante, principalmente na detecção, às vezes, de metástases subclínicas, o score de regressão tumoral pós-neoadjuvância, as margens circunferenciais. Aqui em vermelho, eu chamo a atenção para os fatores morfológicos de alto risco em estadio 2, que são aquelas neoplasias que a gente não encontra meta nos linfonodos. Se são tumores que têm um baixo número de linfonodos dissecados, e a isso diz respeito, às vezes, à qualidade da ressecção cirúrgica, a extensão da alça dissecada, se for uma cirurgia oncológica ou não, e também a qualidade do laboratório que está dissecando e avaliando esses linfonodos. Budding de alto grau, né? Entra no alto grau, o grau intermediário e o grau 3, tá?
Invasão de parede vascular venosa, invasão de pequenos vasos, isso são fatores indicadores de alto risco. Por isso que esses pacientes, obrigatoriamente, o oncologista sempre pede a avaliação do status de proficiência de enzimas de reparo. Tá? Então, aqui é uma tabela já da última edição da OMS, mostrando quais são os biomarcadores preditivos que a gente dispõe hoje. Então, a avaliação da estabilidade de microsatélites, a gente primeiro faz por imunohistoquímica, tá? E aí eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. E se precisar, a gente faz tanto a avaliação da hipermetilação, por exemplo, do MLH1, a gente pode fazer pesquisa de mutação por PCR, tá? Então, a estabilidade. Outros biomarcadores importantíssimos, a mutação na família RAS e a mutação BRAF. Existem outros biomarcadores que estão sendo estudados, que já têm alguns resultados em relação à terapêutica-alvo. Tá? Então, a estabilidade de microsatélites, 15% dos carcinomas coloretais são microsatélites instáveis. Desses, a grande maioria são esporádicos, tem hipermetilação de MLH1, e cerca de 3% desses tumores podem estar no contexto, então, de uma mutação germinativa dessas enzimas de reparo, que é a síndrome de Lynch. Tá? É um fator de bom prognóstico, mas a resposta ao 5F1 é ruim. Tá? E lembrar, é um fator de bom prognóstico, mas se esses tumores são BRAF mutado, a sobrevida cai bastante após recidiva. Tá? A mutação do KRAS e do NRAS, KRAS em até 40% dos cânceres coloretais e NRAS em até 7%. Mau prognóstico nos estadio 3 e 4. Estadio 3 já tem metalinfonodal, estadio 4 já tem metástase à distância, então em casos avançados, a mutação da família RAS prevê uma não resposta ao tratamento com anti-EGFR. Tá? Então, lembrando, gente, que como que essa família RAS ela é ativada? Eu tenho uma proteína transmembrana, que é um receptor de um fator de crescimento. Quando o fator de crescimento ele se acopla, eu tenho todo um ajuste intracelular, né, para que essa proteína, ela, na sua forma fosforilada e ativada, ela interaja com outras vias de sinalização, promovendo, então, proliferação celular e diminuição de apoptose. Tá? Então, num tumor KRAS selvagem, em que para ativar essa via eu preciso dessa ligação do fator de crescimento, esse paciente, sim, ele pode se beneficiar do tratamento com anticorpo anti-EGFR que bloqueia essa ligação, ok? Então, esse esquema B é do KRAS selvagem. Agora, quando o tumor é KRAS mutado ou RAS mutado, essa estimulação, essa via de sinalização intracelular, ela ocorre de forma independente. Então, são as mutações ativadoras do KRAS, que faz com que essa via fique permanentemente ativada. Então, não adianta eu bloquear o receptor de fator de crescimento na superfície da célula. Tá? Não adianta eu dar anti-EGFR, esses pacientes não vão responder. Tá? Outro biomarcador é o gene BRAF. Então, a mutação mais frequente é a V600I. Tá? O gene BRAF está mutado em cerca de 8 a 10% dos carcinomas coloretais. E o que a informação do tumor ser BRAF mutado ou BRAF selvagem nos traz de informação? Primeiro, se ele é BRAF mutado, também tem resistência a tratamento com anti-EGFR. Tá? Em tumores com instabilidade de microsatélites, a perda de expressão de MLH1 é um indicativo, favorece ser um tumor esporádico. Por quê, gente? 85% dos tumores esporádicos, microsatélite instáveis, apresentam mutação do BRAF. Então, quando a gente está diante de uma perda de expressão pela imunohistoquímica, pesquisar a mutação do BRAF, se o tumor é mutado, favorece que seja esporádico e que não esteja associado ao Lynch, tá bom? Em tumores proficientes, ou seja, estáveis, o BRAF é um marcador de pior prognóstico. Tá?
Então, aqui, ó, um exemplo para vocês, foi um caso que a gente teve bem recentemente. Esse tumor é um adenocarcinoma estadio 2 de alto risco. Por quê? Porque eu tenho um budding, que a gente graduou como de alto grau, não está mostrado aqui para vocês, mas ele era um PT3N0, tá? Com somente 8 linfonodos dissecados na peça cirúrgica, porque era uma ressecção bem pequena, era uma ressecção de 8,5 centímetros, 8 centímetros. E tinha invasão carcinomatosa angiolinfática de pequenos vasos. Então, a gente já solicitou o painel para avaliar a instabilidade. Vejam que todas as proteínas de reparo estão expressas nos núcleos das células tumorais. Então, expressão preservada quer dizer o quê? Que esse sistema de reparo de DNA está funcionando muito bem, que este é um tumor estável. Tá? Então, esse paciente ele não se beneficia aqui de ser instável e ter um prognóstico melhor. Só que como a gente teve esse resultado, a gente coloca uma interpretação. A manutenção da expressão indica a proficiência do sistema de reparo de mau pareamento do DNA, assim sendo a probabilidade desse paciente ser portador de uma síndrome de câncer coloretal hereditário devido a uma deficiência no sistema de reparo do DNA é muito baixa, viu, gente? Existem alguns pacientes com LINT que podem ter imunohistoquímica normal, mas isso é muito raro. Mas não dá para a gente excluir aqui o paciente apresentar uma neoplasia decorrente da alteração de um outro gene não envolvido no sistema de reparo. Okay? Então, essa é a nota que normalmente a gente coloca a importância do aconselhamento genético também para esses pacientes. O outro caso já é um caso diferente, é um caso que tem a perda da expressão do MLH1 e PMS2 e mantém um MSH2 e um MSH6. Aqui, nesse caso, esse sistema de reparo, ele não está proficiente, ele está deficiente, então é um tumor instável. Aqui, sim, a gente sugere fazer uma complementação com a pesquisa do V600, da mutação no código V600E do BRAF, para favorecer ou afastar uma síndrome hereditária, como eu falei anteriormente para vocês, tá? Bom, no guideline do NCCN, além desses biomarcadores que eu falei, a gente tem a avaliação do HER2 para câncer coloretal, e aí eu chamo a atenção, existe um score específico para cólon, também a confirmação de amplificação por FISH, e ele deixa bem claro aqui que a terapia anti-HER2 ela só é indicada em tumores que amplificam o RBB2, mas que também, gente, sejam RAS e BRAF selvagens, tá? Senão eles não vão se beneficiar de tratamento anti-HER2. E a fusão NTRK também tem sido pesquisada, ela é muito rara em alguns cânceres coloretais, tá? Mas também é pesquisada principalmente em estágios avançados de tumores que são KRAS, NRAS e BRAF selvagens. Esse é um artigo muito legal, ele é bem recente, ele discute alguns valores, alguns biomarcadores preditivos e prognósticos de câncer coloretal, eu recomendo. Tá? E aqui já falando que a gente sabe, que já está estabelecido, que ser instável prevê uma resposta ruim a 5-fluororacil, a monoterapia com 5-fluororacil. Em estadio 3, esses pacientes podem se beneficiar, então, do tratamento com o FOLFOX, tá? A mutação de KRAS e BRAF, como a gente já mencionou anteriormente. Agora, existem outros biomarcadores, né? Como amplificação do HER2, chamando atenção com a terapia anti-HER2 só nos tumores que são RAS e BRAF selvagem, tá? E falando um pouco de classificação molecular, gente, vou voltar lá ao que eu falei no início da aula. A gente tinha uma classificação proposta pelo TCGA,
né, anteriormente, que era o grupo dos hipermutados, dos ultramutados e dos estabilidade cromossômica, que foi aquilo que eu comentei com vocês, via de instabilidade de microsatélites, de instabilidade cromossômica, com alteração do número de cromossomos, e uma via hipermutada envolvendo alteração de telomerase. Hoje, a gente teve um consenso em 2015, a gente agrupa nessa categoria de hipermutados os CMS1, que é o grupo dos, vamos dizer, com algum componente imunológico, né? São os hipermutados, geralmente instáveis, tá? Com um fenótipo hipermetilador, e nesse grupo os BRAF mutados. Tá? Então, correspondendo principalmente a todos os tumores da via serrilhada com mutação de BRAF, eles estão aqui. A via canônica, que é a mais prevalente, que envolve instabilidade cromossômica, também com alteração das vias WNT e MYC. Tá? A via metabólica, mesenquimal e a mista. Nessa via metabólica, o CMS3, é que estão principalmente os tumores que são carrais mutados. Então, lembrando que do grupo 1, com instabilidade, principalmente a localização em cólon direito, mulheres quando são esporádicos, mutação de BRAF, tem uma ativação imunológica, e é um grupo que tem pior sobrevida após a recidiva. Tá? No grupo 2, mutação de P53, tá? Instabilidade cromossômica e ativação da via WNT associada a APC e beta-catenina, como eu já comentei anteriormente. No grupo 3, os carrais mutados, e grupo 4, com alteração do TGF-beta, e um quinto grupo não classificado. Tá? Bom, quais são os testes que hoje a GENIE-1 oferece, então, em relação a esses biomarcadores preditivos de prognóstico e de resposta terapêutica que eu citei anteriormente? A gente faz, então, como eu mostrei para vocês, a pesquisa imunistoquímica das enzimas de reparo de DNA, tá? A gente pode pesquisar a estabilidade de microsatélites por PCR e também fazer análise de fragmentos. Também está no rol da ANS, assim como a imunistoquímica. A gente tem um painel menor para avaliar K-RAIS e N-RAIS, ou seja, o RAIS. A gente tem a pesquisa do códon V600E no gene BRAF. Então, todos esses são exames que já estão no rol da ANS. E tem aqueles testes, o painel de NGS com pesquisa de várias mutações que a gente faz no tecido tumoral. E também à nossa disposição biópsia líquida, que eu já até comentei alguma coisa na aula de câncer gástrico. Então, aqui é um painel que avalia mutação em 35 genes, tá? N-RAIS está aqui, K-RAIS está aqui, vários genes que eu citei anteriormente. Então, ele consegue avaliar a fusão, tá? E é um painel amplo de NGS que é feito, então, no tecido tumoral. Tá? Para avaliar, gente, mutação de K-RAIS e de BRAF, a gente pode usar tanto a metástase quanto o seu tumor primário. Tá? A gente tem o Guardant, que é a biópsia líquida, principalmente para avaliar indicação terapêutica no segmento desses pacientes, e o Signatera, que é para monitoramento. Então, faz aquele exoma, né, germinativo do tumor, do indivíduo, né, do tecido, avalia-se quais são as mutações mais primárias naquela neoplasia, tá, que aconteceram na sua fase mais inicial. Isso para quê? Isso para a gente ter um acompanhamento, né, desses pacientes com eventuais recidivas precoces, como eu falei na aula anterior. É um exame extremamente sensível, tem um valor preditivo positivo muito alto, então é importante no acompanhamento de possíveis recidivas tumorais não detectadas pela imagem. Tá? Acho que é isso. Tereza, agora eu vou parar de compartilhar a minha tela e aí você vai compartilhar a sua, ok? Ok. E a gente teve essa explanação muito boa para
toda a parte aí molecular, somática, para vocês terem um entendimento das vias, né? E entendendo essas vias também a gente compreende melhor o impacto, a relevância dos genes, das variantes nos alelos dos genes, quando a gente faz uma análise germinativa. Então, para a gente introduzir aí essa parte do câncer hereditário, o que a gente falou no início? A gente falou sobre risco populacional. Então, é um câncer comum na população, tem essa predisposição hereditária detectável ou não. Na população, estima-se uma probabilidade de se desenvolver ao longo da vida, o câncer coloretal, em torno de 5%. Tereza, acho que a sua tela não está aparecendo. Não está aparecendo? Para mim tá, mas algumas pessoas falaram que não. Eu estou vendo a tela normalmente também. Não vou seguir. Tá. Eu também estou vendo normal. Então, em relação àqueles fatores de risco que a gente falou inicialmente, quando se tem uma dieta inadequada e com abuso de carnes e pobre em vegetais, só isso por si já dobra o risco de desenvolver câncer coloretal ao longo da vida. E esse risco, esse dobrar o risco, se equivale a quando se tem um parente de primeiro grau que teve o diagnóstico de um adenoma. Então, esse risco vai para em torno de 10% de chance de desenvolver ao longo da vida. Se esse parente não teve o diagnóstico de um adenoma e sim de um câncer coloretal, esse risco passa a ser 2,8 vezes o risco populacional. Então, vejam que eu estou falando aqui a partir da história familiar. Mas, se for realizado aí um exame germinativo em que se detecte uma variante dessas, patogênica ou provavelmente patogênica, ou ainda a deleção de um gene que seja importante, no caso da EPCAM, para o funcionamento dessas células, aí a probabilidade de se desenvolver câncer vai ser específica daquele gene em que se detectou uma variante. Quais são as características que levantam a suspeição para uma síndrome de predisposição ao câncer hereditário? Então, quando as lesões acontecem precocemente, aí antes de 50 anos, já que a gente já viu que só 10% dessas lesões acontecem antes de 50 anos, quando há pólipos numerosos, recorrentes, ou mesmo a ocorrência de casos de câncer coloretal em outros familiares da pessoa. Além da história pessoal e familiar. Por que eu falo enquanto risco, não só da história familiar? Porque existem outros cânceres que não coloretal, que também aumentam a probabilidade de desenvolver câncer coloretal, uma vez que eles têm relação com algumas síndromes, que a gente vai conversar um pouco adiante. A presença de alguns tumores raros, por exemplo, o câncer do intestino delgado é considerado raro, a coexistência de tumores sebáceos e tumores desmoides. E a localização. Os tumores esporádicos tendem a ser terminais, enquanto que os que têm uma predisposição hereditária são mais proximais. Então, quais são, a partir dessas suspeições que podem levar a pessoa a ser oferecido, ser realizado um exame deste germinativo? Estes são os genes principais relacionados ao câncer coloretal, mas existem outros. O nosso trato digestivo, ele precisa aí de renovação celular constante, tem muitos genes envolvidos nas vias, como já foi abordado pela Luciana. Então, existem outros genes que podem sim também impactar nessa probabilidade de se desenvolver câncer ao longo da vida. Mas, sem dúvida, quando se fala em câncer coloretal hereditário, a primeira síndrome que vem à cabeça é a síndrome de Lynch. Antigamente chamada a câncer coloretal, a síndrome do câncer coloretal não polipóide, mas cada vez mais está claro que coloretal é um dos cânceres do espectro de cânceres possíveis nessa síndrome. E é interessante a gente destacar aqui, veja, um primeiro relato de família com muitos casos de câncer coloretal foi aí em 1913. Então, adiante, em 1967, Lynch, esse senhor com a carinha simpática, foi o primeiro a descrever uma síndrome de predisposição ao câncer. Ele fala, olha, aquela publicação, esses casos que se repetem na literatura não são coincidência. Há uma predisposição ao desenvolvimento de câncer e ele aí introduz a questão da instabilidade do mismatch repair, né? O que é isso? A Luciana já abordou, trouxe uma figurinha aqui para ilustrar. Então, há uma sequência de DNA e a sequência complementar, que em vez da timina deveria ter uma adenina.
normalmente há uma excisão dessa sequência para que haja a correção. E aí, nesse mecanismo de excisão e correção, entram as proteínas dessa estrutura que a gente chama do mismatch repair. Quando há falha no funcionamento de uma dessas proteínas, desse complexo, essa correção ela não ocorre adequadamente e leva à instabilidade. Né? Então, qual é o fenótipo? Qual é a manifestação clínica? Por conta desse defeito, também por conta desse defeito, há uma maior propensão ao desenvolvimento não apenas do câncer coloretal e endometrial, que são os principais, mas também em diversos outros órgãos. Então, tanto que a gente vai acabar retomando um pouco de Lynch em outras aulas, acaba citando. E pode haver, não é obrigatória, a presença desses adenomas sebáceos cutâneos e ceratoplantomas, que ontem a gente até já adiantou essas imagens. Eu separei aqui MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2 do EpiCam, porque nestes tem uma relação maior com a troca de nucleotídeos únicos ou de menor extensão, enquanto que o EpiCam tem mais essa relação aí com a deleção. Qual é a repercussão dessas variantes patogênicas ou provavelmente patogênicas? Quando elas acontecem em heterozigose, a probabilidade de se desenvolver câncer ao longo da vida, além de ser bem maior em relação da população geral para muitos desses tumores, a idade média de surgimento ela é um pouco mais precoce do que a da população geral. Mas há uma peculiaridade nos genes relacionados à síndrome de Lynch. Quando essas variantes acontecem em homozigose, ou seja, ambos os alelos dos variantes, síndrome regional do mismatch repair. Então, nesse caso, diferente da Lynch, que tem uma manifestação clínica aí mais tardia da vida adulta, nesses casos, há surgimento de tumores do sistema nervoso central, lesões cutâneas que se aproximam da neurofibromatose tipo 1, não são iguais, mas lembram, né? Também tem manchas. Essas variantes, elas podem ser ainda, ou melhor, esses pacientes podem ter um quadro mais grave quando há variante patogênica também em um outro gene, que é o POL-E. Então, considerando essa heterogeneidade da clínica da síndrome de Lynch, qual é a prevalência? A prevalência ela fica difícil de estimar assim, quando tem uma síndrome com tamanha heterogeneidade. E há estudos que falam uma prevalência de 1 para 300 a 1 para 2.000. E aí estaria juntando vários desses trabalhos aí em meta-análise em torno de 1 para 370. Então, é uma síndrome super prevalente, mas dependendo da variante que ocorre em um desses genes, essa penetrância ela muda, a probabilidade, o grupo de órgãos ali que estão em risco maior também muda. Então, é preciso ter essa informação para que a nossa atenção fique aí voltada para as pessoas que estão em risco maior. Então, trata-se de uma síndrome, a síndrome de Lynch, não aquela em homozigose autossômica dominante, com a penetrância incompleta, já que o risco de desenvolver câncer não é 100%, mas veja que do câncer coloretal aí pode chegar a 87%, pode chegar a percentuais bem altos. E um dos motivos que pode justificar essa alta prevalência na população, no Brasil e no mundo, é a aptidão reprodutiva, ou seja, essas pessoas elas não têm nenhuma característica física que prejudique a reprodução ou ter filhos. Essas manifestações, essas lesões, elas são, na sua maioria, tardias. Então, a pessoa já teve filhos quando vem descobrir que tem uma predisposição aumentada ao desenvolvimento de câncer e não tem relação com a fertilidade, nesses casos documentados. Então, qual é a estratégia de rastreio? A primeira estratégia proposta, que foi revista, são os critérios de Amsterdã. O nosso público, as pessoas que estão aqui assistindo, é muito heterogêneo. Então, eu trouxe mesmo que seja algo comumente comentado entre nós. Então, esses critérios de Amsterdã, eles preconizam, né, que seja necessário, no mínimo, 3 familiares. Hoje, a gente considera não só o câncer coloretal, mas outros cânceres do espectro, que acometa pelo menos 2 gerações sucessivas
e que pelo menos uma dessas pessoas tenha diagnóstico na idade inferior a 50 anos e tenha um parentesco de primeiro grau com as demais, aí excluindo CIFAP e podendo ser confirmada, necessitando que essa história seja confirmada por exame histopatológico. Eu destaquei essas palavrinhas porque há um mnemônico para a gente memorizar quais são esses alertas, né, para Amsterdã, que seria 3, 2, 1, 3 familiares, 2 gerações, e aqui o primeiro grau e um familiar inferior a 50 anos. Mas o que é que se viu? Que seguindo Amsterdã, ele estava estrito demais, então havia pessoas, muitas pessoas, que estavam ficando de fora da testagem, então, ou melhor, que não estavam tendo uma investigação sendo prosseguida. Então, se propôs as recomendações de BTs, essas são as revisadas, que preconizam aí essa investigação, que aí não vai ser direto ainda, pelo menos hoje o que está preconizado não é direto o sequenciamento germinativo, mas uma triagem. A Luciana adiantou um pouco. Para quem? Para as pessoas que têm câncer coloretal antes de 50 anos, para aquelas que têm um câncer coloretal e um outro do espectro, para aquelas pessoas que têm a histologia típica aí com o MSI high, que é a alta instabilidade, aquelas que têm pelo menos um familiar, tem o diagnóstico de câncer coloretal e um familiar diagnosticado antes de 50 anos, ou ainda aquelas pessoas que têm 2 familiares de até 2º grau, diagnosticados com tumores do espectro, aí, independente da idade. Então, como é que é esse racional de investigação? Uma das estratégias usadas é a imunistoquímica, também já foi adiantada aí pela Luciana, e a gente usava muito essa questão da suspeição pré-teste para direcionar o sequenciamento, sobretudo na época Sanger, né, que a gente ainda se faz Sanger, mas hoje, quando se pede o sequenciamento, né, mesmo pelo rol, na sua maioria vai ser feito o NGS. No caso da GINI1, vai ser o NGS aí validado para CNV. Então, quando é feito o sequenciamento por NGS, a gente consegue sequenciar vários genes ao mesmo tempo. E aí, nesses casos, geralmente corre-se o painel limite. Mas, sobretudo, antes, esses dados aqui da imunistoquímica ajudavam muito para direcionar por qual gene começar. E foi falado também pela Luciana, é raro, mas é possível. Diante de uma suspeição clínica muito alta, se a imunistoquímica dá normal, se prossegue para a análise de instabilidade de microsatélites especificamente. E como é que é esse exame da instabilidade de microsatélites? Então, ele fica um pouco abstrato na mente das pessoas quando ouvem assim. Como que é isso? Como é que é um teste genético que eu olho fenótipo? O que eu quero dizer? É um teste que vai avaliar a parte genética, mas ele não vai dizer que tem variante patogênica em tal gene ou tal gene. Ele vai detectar uma incongruência ali que vai ser sugestiva de uma variante patogênica num dos genes relacionados a esse sistema. Então, aqui, para a gente ilustrar, vejam que tem aqui uma sequência. Essa região de microsatélites ela é uma região caracterizada pela repetição. Então, aqui tem uma sequência repetitiva e houve um erro na replicação do DNA. Quando o sistema do mismatch repair ele está intacto, ele está funcionando adequadamente, esse reparo vai levar a uma sequência de tamanho semelhante. Mas quando há uma deficiência nesse sistema de reparo, há mais chances de haver diferenças na quantidade aqui de bases inseridas. Então vejam que essa sequência ela é mais longa do que a sequência original. Essas regiões, portanto, elas são usadas para análise por conta dessa característica de serem muito repetitivas e mais susceptíveis ao erro. Então, elas evidenciariam esse defeito. E aí, como é que o exame se apresenta, né? No caso do tumor estável, vejam que foi reprodutível. Os picos, eles se repetem aqui na localização e amplitude. Enquanto que nestes em que houve alta instabilidade, vejam que não há congruência entre a sequência aqui original e a do tumor. Então, pensando nisso, pensando naquela questão que a Luciana também falou, da frequência da mutação no BRAF V600Z nos tumores esporádicos, é montada essa logística de investigação que ainda está vigente,
que comece com a investigação imunistoquímica, se for normal, segue-se para a instabilidade de microsatélites, e a pesquisa aqui do promotor. Se houver, se esse estudo da metilação do promotor, ele for normal, a gente encerra a investigação, pelo menos quando a gente segue pelo rol da ANR, se encerra-se a investigação para a Lynch, né? Enquanto que, se ela não estiver presente, aí entraria a parte da investigação germinativa. Mas, cada vez mais tem crescido esse braço aqui. Então, aquelas pessoas que têm um câncer coloretal antes dos 45 ou dos 50 anos, independente da história familiar, poderiam se beneficiar pela investigação germinativa. Sem que se ignore a parte aqui da imunistoquímica, porque isso vai ter implicação de tratamento. Então, são duas investigações paralelas, né? Uma a gente quer saber o que é que levou a essa predisposição e a outra poderia impactar no tratamento. Então, qual é o manejo preconizado? Existem vários protocolos diferentes, esse daqui é o que está preconizado pelo NCCN. A colonoscopia a cada 1 a 2 anos, a partir dos 20 a 25 anos, podendo ser um pouco postergada nos casos de variante patogênica em MSH6. Esse 1 a 2 anos é para ter uma janela, mas assim, eu boto na cabeça 1 ano, porque se houver algum atraso, 1 ano e meio, entende? Eu não acho que se deva deixar essas pessoas com uma janela aí tão longa de um exame para outro. Há estudos que mostram que a aspirina diminuiria a probabilidade de desenvolver essas lesões, mas não há tanta consistência quanto a dose e duração. Então, uma estratégia que se pode usar são as pessoas que têm indicação do uso da aspirina, do ácido acetilsalicílico, do somaldina, enfim, dessas medicações por questão cardiovascular. Então, para essas pessoas fica mais fácil a prescrição. Outros exames que podem ser usados, a endoscopia digestiva alta, a gente comentou um pouco no nosso último encontro do câncer gástrico, a cada 3 a 5 anos, a partir dos 40 anos, se tiver história familiar de câncer gástrico ou ascendência asiática. A citologia oncótica na urina, a partir dos 30 a 35 anos, principalmente se tiver história familiar ou se tiver variante patogênica em MSH2. Vejam que os segmentos têm peculiaridades a partir do gene em que se encontrou variante patogênica e da história familiar. Tudo isso é considerado. Exame físico, na verdade não é história. E é educação ginecológica, porque hoje você sabe que o risco de desenvolver câncer de endométrio é muito próximo aí do colo retal, que é o que mais se fala. Então, pode-se realizar até a salpingo-oforectomia, a histerosalpingo-oforectomia redutora de risco, a partir dos 35 anos. E qual que é o impacto desses procedimentos? Então, só a colonoscopia por si já diminui o risco de desenvolver câncer de coloretal em até 56% ao longo da vida. E se for necessário realizar uma cirurgia aí com ressecção de um segmento coloretal, essa redução pode chegar a 94%. Mas como essas lesões, no caso da síndrome de Lynch, elas tendem a não ter uma evolução tão rápida assim para câncer, pode-se seguir aí com essas colonoscopias sistemáticas, tratando as lesões encontradas. E a histerectomia, a histerosalpingoforectomia bilateral realizada pode diminuir a probabilidade de se desenvolver câncer de endométrio em até 99%. Então, eu me ative mais, porque a síndrome de Lynch é mesmo muito prevalente e relevante. A segunda síndrome que vem à cabeça quando a gente pensa em câncer coloretal, principalmente do câncer coloretal polipóide, é a polipose adenomatosa familiar. Diferente de outras síndromes de predisposição ao câncer, a penetrância é altíssima, é virtualmente completa, então mais de 99%. Isso é incomum. E aumenta a predisposição para o desenvolvimento de tumores, no caso, não só cânceres, mas alguns tumores benignos, lesões, fenótipos benignos, em diversos órgãos. Eu destaquei os relacionados aí ao sistema digestivo intestinal. Lembrando que a gente também conversou um pouco sobre isso na quinta-feira passada, que é um fenótipo diferente aí quando a variante acontece no promotor 1-beta. Então, tem até casos, eu tenho colegas que receberam encaminhamento de paciente para investigação da policose adenomatosa familiar do oftalmologista, um paciente com hipertrofia congênita do epitélio pigmentado retiniano, encaminhado para investigação aí de uma síndrome de predisposição ao câncer hereditário.
O protocolo de segmento, esse é diferente de outras síndromes também, porque o protocolo de segmento se inicia na infância, por ter risco relacionado aqui ao desenvolvimento de hepatoblastoma, por exemplo, entre as crianças. E esse rastreio, ele muda a partir do final da adolescência, ele passa a incluir a avaliação neurológica, tireoidiana, e a palpação abdominal, ela pode ser... que eu esqueci de comentar, nesses casos, como são muito pólipos, não dá para ficar retirando aí um por um, vai chegar um momento, e precocemente, que vai se recomendar a colectomia. Então, a partir desse momento da colectomia, se realiza a ressonância, fica se seguindo com ressonância tomografia do abdômen, aí a partir de 1 a 3 anos, e depois se repetindo a cada 5 a 10 anos, por conta do rastreio para desmomes. Uma outra síndrome de predisposição ao câncer, nossa, gente, o horário, agora que eu vi. A síndrome de Peutz-Jeghers, eu não vou me ater, a gente já conversou um pouquinho sobre ela na quinta-feira passada, vai ser retomada em outro momento, mas vejam que aqui, muitos pólipos. As poliposes recessivas, então tem a forma juvenil e outras recessivas. No caso destas, aqui no caso do multi-H, por exemplo, pode haver autoinstabilidade microsatélites por conta de hits somáticos. Então, 2 hits somáticos aí nos genes relacionados ao mismatch repair. Também aqui a gente já comentou na aula de gastro, que vai mudar nas pessoas com variante em CDH1 do câncer gástrico difuso. É o rastreio com colonoscopia a partir dos 40, 10 anos antes do caso familiar mais precoce. E para o menos a gente vai retomar de novo lá no nosso encontro de mama, na quarta-feira. E esse slide aí é muito importante, porque existem várias coortes, não só essa, que propuseram um exame germinativo, um painel X, geralmente são os genes mais recorrentes, mais comuns nas síndromes de predisposição ao câncer, para pacientes que têm câncer coloretal antes dos 45, antes dos 50 anos, independente da história familiar. E o que se encontrou? Que neste grupo, que eu trouxe como exemplo, 16% tinham variante patogênica germinativa e 1/3 deles não preencheriam critérios para a testagem daquele gene que se encontrou variante. Então, isso coloca em xeque os critérios que nós adotamos hoje. Então, esses critérios eles estão em constante transformação, porque se sabe que tem gente que está ficando lá de fora da testagem. Isso não muda o fato da importância aí da investigação do mismatch repair por conta da implicação, ou melhor, da deficiência da imunistoquímica e tudo por conta da questão da implicação do tratamento. E uma outra relevância da investigação germinativa é um exemplo que eu trouxe aí foi de Lynch, né? Que quando a variante bialélica, a clínica pode ser muito mais grave e precoce. Então, hoje, esse é o painel que a gente trabalha para câncer coloretal na GENE-1. Destes genes, existem alguns que são mais relevantes para o desenvolvimento de câncer coloretal, mas cada vez menos a gente faz essa distinção de polipóide e não polipóide, porque mesmo entre as pessoas com câncer coloretal não polipóide, tem se encontrado variantes patogênicas em alguns genes classicamente associados às variantes polipóides e vice-versa. Mas o primeiro caso é mais comum. Então, a gente continua fazendo naturalmente, né? Painel para Lynch, os painéis ali para atender o rol da ANS, mas se alguém pede painel para câncer coloretal, vão entrar todos esses genes. A Luciana já abordou aí os outros testes que são importantes aí nessa investigação, muitos deles estão no rol. Eu chamo a atenção aqui para essa pesquisa de instabilidade microsatélites por PCR. É difícil de encontrar um laboratório que o faça, e o faça com qualidade, né? Eu falo isso enquanto clínica, a gente tem dificuldade de encontrar. E para fechar aqui, quais são os pontos que tem que estar presente no exame físico, na anamnese, para a gente não deixar passar essas pessoas. Então, especialmente aí, sempre um eletrodograma de 3 a 5 geral, questionar sobre sintomas atuais, então, porque uma pessoa pode ter um familiar que veio a falecer mesmo por câncer coloretal, mas não deixar de abordar esses aspectos que ela pode estar precisando de cuidado imediato. E ter um cuidado aí com a análise histológica, porque a histologia vai dar dicas de quais são os genes de maior suspeição. No exame físico, o exame da pele é importante. Esse perímetro cefálico aí eu botei só pensando no PITEM, que a gente vai conversar um pouco mais aí na quarta-feira. Eu, particularmente,
acho que o exame físico ele pode ir até aqui, até a região inguinal. Se houver alta suspeição, a gente segue para a investigação anal, pela logística mesmo do exame. Enquanto investigação complementar, na colonoscopia, a presença de pólipos, quando múltiplos já entra aí na importância da investigação, mas quando únicos, eles chamam mais atenção quando acontecem antes dos 60 anos, quando tem uma dimensão maior do que 1 centímetro e quando são altamente displásicos. Além daquela questão oftalmológica do epitélio retiniano e a necessidade de ter uma patologia confiável para análise da imunohistoquímica. Então, na dúvida, se tem alta suspeição, se pode sim solicitar uma reanálise. Isso é um serviço também vendido pelos laboratórios. No caso da gente, a gente trabalha com times de patologistas que são voltados para essa análise. Finalmente, esse final aí para prevenção, ele é igual ao do câncer gástrico e ele se repete muitas vezes nos cânceres. Para prevenção, independente da predisposição hereditária ou não, adotar mudanças na dieta, prática de atividade física, cessar tabagismo e na suspeição e indicação de teste genético, mediante um aconselhamento genético de preferência, a pessoa é submetida ao teste, isso permite um diagnóstico mais precoce e maior sobrevida. Então, algo que eu posso aqui chamar a atenção é talvez, quanto mais os testes se popularizem aí com indicação, com orientação, a gente deixe de orientar a colonoscopia sistemática a partir de 50 anos para todas as pessoas. Talvez as técnicas de imagem evoluam, aí as técnicas moleculares aí juntas, talvez a gente só precisa fazer rastreio para as pessoas que não são nesse grupo aí de alto risco a partir dos 70 anos. Então, os testes genéticos, eles não vão só antecipar e demandar exames mais apurados, frequentes. Eles também podem, a longo prazo, aí postergar o das pessoas consideradas de baixo risco. Eu agradeço a participação de todos, a gente acabou avançando um pouco no tempo. Esses são os e-mails corporativos ou institucionais da Luciana e o meu. Liga teu áudio, vamos participar aqui comigo. E este é o nosso telefone do Núcleo de Assessoria Médica em Genética. Então, ele está disponível para atendimento aí para médicos, para discussão de casos com especialistas, para orientar, explicar mais os resultados dos exames e metodologia, e até para incluir exames em amostras já recebidas. Nós estamos aí publicando nos grupos de WhatsApp, difundindo os links, né? A gente vai ter a aula do Cristóvão amanhã, com certeza vai ser sensacional, da genômica dos tumores urológicos. Então, o link para inscrição ele é o mesmo para a semana toda. E eu tenho colocado o link encurtado no Instagram, @geneticaconvida, tudo junto, para facilitar lá o clique quem não está nos grupos do WhatsApp. Então, eu agradeço se puderem avaliar a nossa apresentação. É de grande importância essa participação, essa interação com vocês. Deixem suas dúvidas, comentários e se tiverem temas a propor para encontros futuros, não hesitem em nos falar. Obrigada. Léo? Estou aqui. Posso só complementar uma coisinha? Claro. Então, Tereza, uma coisa que você comentou no painel imunohistoquímico, só lembrando aos colegas aqui que estão nos ouvindo que tumores, adenocarcinomas de reto pós-neoadjuvância podem perder a expressão isolada do MSH6 da imuno, tá? Então, a gente pode ter perda de expressão de MSH6 associado a tratamento neoadjuvante. Só para lembrar que isso pode acontecer. Muito bom. Então, acho que tem alguma pergunta aqui também no chat, deixa eu ver. Eu respondi, Ah, você respondeu, então tá ótimo. Eu respondi. Ansiosa aqui, acho que todas a Luciana já respondeu. Então tá ótimo. Veja aí, Tereza, vê se você tem alguma coisa a complementar. Uma pergunta que me fizeram é por que a instabilidade leva à mutação do BRAF. Eu falei, é uma associação, né, Tereza? O fenótipo SIMP-RAI geralmente é um fenótipo hipermutado, né? A gente tem nesses indivíduos mutação em vários outros genes, concorda? Você responderia assim como eu respondi.
Sim, mas tem aquela questão, né? Ó, deixa eu colocar aqui. Você também abordou, mas eu acho que assim, visualmente. Você mostrou, eu sei, é esse grafiquinho aí que você mostrou mesmo. Aqui, que mostra a diferença, né? Na ocorrência de câncer coloretal esporádico, a minoria tem instabilidade microsatélite, enquanto que a maioria tem nos casos de síndrome de Lynch. A mutação no BRAF V600E, ela acontece aí em torno de metade dos esporádicos, enquanto que só a minoria dos casos de Lynch teriam essa mutação. Aham. E a perda da expressão das proteínas de reparo também é a regra, que tem as suas exceções no caso da síndrome de Lynch, bem como aqui a hipermetilação do promotor segue essa proporção inversa, né? Ela é praticamente unânime entre os esporádicos. Essa tabelinha e outros materiais aqui apresentados, como a parte dos critérios de BTs, da Amsterdã, de uma forma mais sistematizada, elas estão disponíveis na revista da Oncologia. Teve uma edição especial da revista DASA, que é Inovar, para a Oncologia no ano passado. Eu vou colocar o link aqui no chat e vou colocar o link lá no Instagram também, no @geneticaconvida, para facilitar o acesso de quem não teve a essa... eu acho... Será que eu não consigo? Você pode botar o link visível na sua tela também. Pode compartilhar a sua tela. Aproveitando, uma outra pergunta que sempre fazem é se as aulas vão ser disponibilizadas depois para serem assistidas. Sim, vão ser disponibilizadas. A gente está esperando terminar o curso para botar elas todas de uma vez só numa playlist, provavelmente no YouTube, no canal da GeniOne. Tá? Então, algum colega de vocês, alguma colega que não teve oportunidade de assistir, por favor, divulguem que vai ser possível assistir novamente esse curso inteiro como uma playlist. Sim. Pronto, acessando esse só fotografar com o celular que já captura já o endereço para usar depois. Na próxima vez, então, quando for quarta-feira, eu vou colocar o link de novo para quem não estava presente hoje, vou colocar um QR Code também para quem não tiver baixado. E além essa disso, revista é ótima. Também, tá bom? Então, acessando esse link, dá para baixar o PDF para ler aí com mais calma e tudo, acessar as figuras. Tá bom? Obrigada a todos, a gente já avançou na hora. Boa noite a todo mundo. Obrigada, boa noite, até mais.